deu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém. Tomai vossos assentos, em nome do Senhor Jesus. Ontem eu comuniquei ao presbítero irmão Milton, para que nós pudéssemos vir participar do culto hoje com os irmãos. E o Senhor colocou esta palavra no meu coração para nós compartilhar com os irmãos aqui nesta noite. Os irmãos já comentaram um assunto, o irmão Jó comentou um assunto interessante sobre a escola bíblica dominical. E esse trimestre, que vai falar sobre o avivamento, é uma palavra de Deus para a igreja, para nos despertar. Para nos despertar. Quando a gente fala de avivamento, eu fui comentarista hoje ali na lição, professor da lição da minha sala, e estava até comentando com eles do assunto da lição anterior que nós não tivemos na sede, mas eu tenho a congregação, participo da congregação da Quarta Linha da Vila Camargo, e nós tivemos a escola bíblica e compartilhamos o assunto da primeira lição. E eu fui entender que o que Deus ele promove, o que Deus promove para trazer o seu povo para perto de si. E a lição está lá. Hoje foi a segunda, tem mais 11 para nós estudarmos. E dentro do assunto que o comentarista fala, ele diz que Deus, em muitos momentos, ele traz crises, para que a pessoa seja despertada. Voltando para o assunto que nós lemos, a história do povo de Israel, e justamente aos irmãos que são conhecedores, o capítulo no livro de Gênesis vai falar que o povo de Israel foi para o Egito. 70 almas, 70 pessoas. Abraão, ou Jacó, com os seus filhos, noras, netos, 70 pessoas, para cumprir o que Deus falou para Abraão, dizendo que daria para Abraão uma terra, ou para os seus descendentes uma terra que manava leite e mel, uma terra grande, mas que os seus descendentes passaria 400 anos em uma terra estranha, e depois voltaria para a terra que Deus prometeu. Você vai então, ou nós vamos então entender, que Deus, ele não falha com as suas promessas. Deus, ele não esquece da promessa que nos faz. Deus, ele não esquece daquilo que fala para você. Nós como seres humanos, somos sujeitos a prometer algo e não conseguir cumprir. Somos sujeitos a falar e acontece um imprevisto e não fazemos aquilo que falamos. Mas a palavra diz que Deus, ele permanece, ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. O Senhor, ele vela por aquilo que ele prometeu para que se cumpra, mas ainda exige do homem e da mulher fidelidade. O Senhor, ele exige do ser humano, do homem, daquele que diz ser servo,
fidelidade. Se nós permanecermos sendo fiel ao Senhor, as suas promessas cumpre. Se nós permanecer no projeto, no plano, na direção de Deus, o Senhor, Ele vai estar sempre olhando para a sua vida, dizendo: a hora da promessa cumprir está chegando, e o homem precisa, nesse momento, estar na posição de Deus para receber a sua bênção. Se você olhar então para a vida do povo de Israel, 400 anos já estava se aproximando, mas Deus levanta, 80 anos antes, levanta um libertador que não sabia que ia ter um compromisso. Moisés, ele passa 40 anos como príncipe, como homem, um príncipe no palácio, aprendendo, sendo ensinado, ensinado na educação do Egito. Em tudo ele sabia, mas Deus também estava trabalhando o coração de Moisés. Mais 40 anos no deserto, 40 anos sendo pastor de ovelhas, 40 anos constituindo a sua família, 40 anos lá em longe da sua casa, da sua terra, do seu povo, dos seus pais, longe daqueles que diziam ser sua família distante, mas o Senhor estava olhando para ele dizendo: vai chegar o dia que você precisa voltar para o Egito para tirar o meu povo daquela terra. Vai chegar o momento de você voltar para o Egito para tirar os meus filhos, a minha promessa cumprir, e será em você. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Mas nós temos um problema. Vamos falar do problema? Nós queremos correr das coisas que Deus tem para nós. Sabe? Nós corremos das coisas que Deus tem para nós. Eita Jesus. Moisés não foi diferente. De forma nenhuma. 40 anos. Mas estava lá no deserto, cuidando de ovelhas. E tem uma coisa boa, é cuidar, ser o pastor de ovelhas. Estou falando, referindo aos animais, porque ele tinha o cajado, puxava a ovelha, tirava do buraco, desviava ela do espinho. Se precisasse, curava a ferida. Ela não ia reclamar, ela ia ser agradecida. Diferente do povo do Egito. Aí você vai olhar, Deus fala nos versículos que nós lemos, o Senhor, nesse capítulo de número 3, desde o início, Deus aparece para Moisés em uma sarça ardente que não se consumia. E Moisés, curioso, ele coloca no seu coração dizendo: eu vou virar para lá para ver o que está acontecendo naquela sarça, que aquele fogo não consome ela. Mas no momento em que ele dirige para aquele lugar, a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor brada para Moisés dizendo: não se aproxime, tira as sandálias do teu pé, porque o lugar que você pisa é terra santa. Isso eu vou entender. Todos os momentos que nós precisamos nos aproximar de Deus, precisamos de algo. Temos um coração humilde, porque ao coração humilde o Senhor não rejeita a sua oração. Tirar o sapato dos pés, estava dizendo para Moisés: humilha-te diante da minha presença, que eu tenho um projeto para a tua vida. Glória a Deus. Aleluia! Se você olhar para o que Deus falou através ou para Salomão, no versículo
no capítulo 7 e versículo de número 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu ouvirei do céu. Glória a Deus. Aleluia. E aí faz uma grande ponto de interrogação na nossa cabeça: será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Deus está ouvindo a nossa oração? Será que Deus está mesmo ouvindo a nossa oração? Mas aí o que faz com que Deus ele ouve a nossa oração? Ele já coloca aí no início, por exemplo: eu ouvirei a sua oração, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, se o meu povo se humilhar diante da minha face, se o meu povo buscar a minha face, a minha presença, eu ouvirei. Glória a Deus. Aleluia! Glória e cantará. Louvado é o nome do Senhor. O Senhor, Ele quer fazer que cada um de nós queremos ser usados pelo Senhor, nós queremos ser um vaso na casa do Senhor, nós queremos ser bênção na nossa casa, nós queremos ser bênção na nossa família, nós queremos ser bênção no trabalho, nós queremos ser bênção para os nossos amigos e familiares, nós queremos ser bênção, mas precisamos também nos colocar diante do Senhor para sermos essa bênção. O Senhor tem bênção para a minha vida, o Senhor tem renovo para a minha casa, o Senhor tem renovo para a minha igreja, o Senhor tem renovo para a nossa congregação e nossa família, o Senhor tem renovo para a nossa vida, mas precisamos nos aproximar do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia. Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Me chama a atenção que o Senhor disse para Moisés: eu ouvi o clamor. Então, se Deus ouviu o clamor do povo, o povo começou a clamar. Se Deus ouviu a dor, o clamor, as lágrimas, se Deus ouviu, o povo fez algo para incomodar o coração de Deus. Aleluia! Aleluia! Muitas vezes nós queremos ser ouvidos, mas nós não incomodamos o coração do Senhor. Aleluia! Aí eu vou falar para você algo interessante. A palavra ainda dizer que Deus ouviu o clamor do povo, Ele vai confirmar dizendo: eu desci para livrar o povo da escravidão. Aleluia! O clamor do povo não foi simplesmente, não foi pouco, não foi algo pouco, incomodou o coração de Deus, a ponto dele dizer para Moisés: eu desci. Glória a Deus. Irmão, nós temos que entender que se nós nos acomodarmos, não vamos incomodar o coração do Senhor. E nós estamos vivendo um período de muitas pessoas que estão acomodadas. O escritor da lição anterior, ele coloca um assunto dizendo que Deus muitas vezes tem que despertar crises climáticas. Aí eu fico olhando assim: não chover, não tem como plantar, não tem como colher. Aí vem a crise, vem a fome. Tudo isso o povo viveu, porque Deus usava o profeta para falar, e eles levantavam contra o profeta. Deus usava o sacerdote para falar e ensinar,
levantava contra o sacerdote. Então Deus tinha que tomar uma providência diferente. Aí você vai olhar que nós estamos no Brasil vivendo nesses últimos dias uma crise grande, moral, espiritual e política. O Brasil está vivendo esta crise moral, espiritual e política. Por quê? Nós estamos olhando para o mundo político e aí estamos vendo muito o que está acontecendo aqui, ali, confusão de um jeito, de outro. Nós vamos olhar para a parte de crise moral. Está querendo influenciar a nossa família, os nossos filhos, a nossa igreja, a viver do jeito que eles querem, praticar a imoralidade, desviar o bom caráter, desviar o bom ensinamento do Pai, desviar o bom ensinamento da igreja. Estamos vivendo um período de crise moral na sociedade que brasileira que nós estamos atravessando, mas também estamos vivendo uma crise espiritual. Crise espiritual essa que muitas pessoas em meio à crise espiritual, porque alguém falou e não cumpriu, já sai blasfemando, já sai reclamando, já sai murmurando, já sai dizendo que Deus não ouve em nós de maneira nenhuma, já começa a produzir blasfêmias contra Deus, já começa a produzir blasfêmia contra a igreja. E aí você vai olhar, ainda no meio de tantas situações, algumas pessoas, elas começam a perder a fé, a confiança, não tem mais esperança que Deus salva, não confia mais que Deus cura, não confia mais que Deus transforma, não confia mais que Deus pode fazer algo na vida dele, na vida dela, na família. Perde a confiança desta mesma maneira. O povo lá no Egito estava vivendo. Por quê? Uma parte buscava Deus, mas uma parte estava preocupado, vivendo debaixo do castigo, vivendo debaixo do açoite. Mas quando Deus começou a levantar Moisés no meio do povo de Israel, a palavra era para Moisés: Moisés, aquieta, porque quanto mais você mexe com o povo, quanto mais você mexe com o rei, mais aumenta o nosso castigo. Isso era crise moral e espiritual. Estavam perdendo a credibilidade, não sabia, achava que Deus não poderia tirar eles da terra do Egito. Já estava dizendo que Deus não tiraria eles da terra do Egito. Me lembro bem, quando você vai olhar na Bíblia Sagrada, Deus com todas as suas, com toda a sua mão forte, manda tantas pragas, que são 10, mas quando o povo estava lá na beira do Mar Vermelho, eles disseram para Moisés: Moisés, por que você nos tirou da terra do Egito? Lá tinha sepulcros para nós ser sepultados, lá tinha lugar para nós ser sepultados. Estava dizendo para Moisés: nós queríamos viver debaixo daquela situação, mas não queríamos ver o livramento de Deus. Oh, aleluia. Mas Deus estava cumprindo a promessa. Deus estava cumprindo a promessa, e não era por causa do povo, não. Era por causa da promessa que ele tinha feito para Abraão. Leia a história. A história vai dizer que, em certo momento, Deus fala para Moisés: Moisés, eu mato esse povo e faço de você uma grande nação, porque estes têm um coração virado contra mim. Mas Moisés, que era um líder de verdade, ele fala para o Senhor: Senhor, o que os egípcios, o que as pessoas da onde nós dizemos que o Senhor estava nos tirando, vai dizer
força, que o Senhor tirou e não tinha nenhuma terra para dar para eles. Mas o povo não, Deus estava de olho, Deus estava preocupado, tirando o povo do Egito, porque um dia falou para Abraão: Abraão, você é o meu amigo, e eu farei da tua descendência como as estrelas do céu, eu farei da tua descendência como a areia que está no mar. Estava dizendo para o povo de Israel: eu vou fazer algo, mas é porque eu prometi para Abraão que os faria. Irmão, isso tem que nos preocupar. Aleluia. Isso tem que nos preocupar. Meu Deus. Mas como assim? Em meio às aflições, em meio às lutas, em meio às dificuldades, quando o médico diz que não tem mais jeito, quando o médico diz para você não tem jeito mais, aí quando ele fala que não tem jeito mais, ele está dizendo que não tem dinheiro no mundo que resolva o problema dele ou dela, não tem mais jeito. Aí muitas pessoas, quando ouvem isso do médico, ele vai dizer: não, agora eu tenho um outro lugar para recorrer. Aí ele lembra que existe um Deus que pode curar e fazer um grande milagre. Mas muitos se esquecem de buscar o Senhor quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, as pessoas se esquecem que existe um Deus que está olhando para nós. Quando tudo está maravilha, as pessoas se esquecem que Deus está olhando do céu dizendo: ainda vou mudar o seu cativeiro para você buscar a mim. Quando tudo está tranquilo, as pessoas se preocupam. É verdade, Jesus. Mas nós devemos buscar o Senhor a tempo e a fora de tempo, diz a palavra de Deus. Há momento que nós precisamos nos despertar mais para a oração. Há momento que nós nos últimos dias que nós estamos vivendo, que tudo nos mostra que nós estamos mais perto da volta de Jesus, precisamos nos aproximar mais de Deus, buscar Ele em oração, nos despertar pela manhã, nos despertar pela madrugada, vir para o culto de oração, vir para o culto da palavra, porque o Senhor está olhando para a sua igreja e dizendo: eu estou voltando para buscar vocês, e como vocês estão diante da minha presença. Isso tem me incomodado nesses últimos dias. Isso precisa estar no nosso coração, dizendo: eu preciso me aproximar mais de Deus. Nós não precisa do dirigente, não precisa do pastor, não precisa de missionário, não precisa de profeta dizer isso para nós. Nós temos que nos incomodar de nos aproximar mais de Deus, porque a palavra dele, ela fala que nós precisamos nos aproximar do Senhor. Glória a Deus. Eu acho interessante quando a palavra de Deus vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Meu Deus! Aí quando eu vou ler esse versículo, eu vou entender que chegará um momento que, se as pessoas deixarem de buscar Ele, pode chegar o momento que você busca e Ele não está pronto para te atender. Mas por que Deus é de olho em tudo? É verdade, Deus é. Mas você para entender que há momento que Deus silencia. Nós oramos tanto. O silêncio de Deus é dolorido. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O silêncio de Deus é dolorido para muitas pessoas. Vou dizer para todos. Que há momentos
momento que você está batendo na porta, batendo na porta, batendo na porta, batendo e ela não abre, não há resposta. Aleluia. Mas por que Deus está fazendo isso? Porque cada momento que Ele silencia mais, você se aproxima dEle. Olha para a família. Quando nós chamamos o pai, e o pai fica quieto, nós vamos chegar mais perto. Pai, mãe, assim. Porque nós queremos ouvir o pai fazer: oi, estou aqui. E é o momento que nós nos desesperamos. Onde foi? Cadê? No silêncio de Deus, o faz com que nós nos aproximamos mais dele. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. 420 anos lá no Egito, debaixo do chicote, mas Deus estava dizendo: eu conheço, estou vendo a dor, porque levantou um rei que não conhecia José, que humilhou o povo. Será que é preciso Deus mandar crise na tua casa para você se aproximar de Deus? Eu fico preocupado com isso. Porque você olha para a Bíblia, Deus mandou crise para o povo de Israel, para que eles se aproximassem do Senhor. Aleluia. Nos dias que o povo ficou 70 anos no cativeiro, 70 anos no cativeiro, foi 70 anos que fez com que o povo olhasse e reconhecesse que o Senhor era o Deus que tinha feito maravilhas no meio dele. 70 anos lá no cativeiro, mas antes estava indo atrás dos paraísos, estava queimando incenso, e em algum momento entregando seus próprios filhos para ser queimado a Moloque. 70 anos no cativeiro, o povo volta, reconstrui o templo, reconstrui a cidade, entra e começa a oferecer culto que agradava os olhos do Senhor, que chegava como um cheiro suave diante do Senhor. E Deus usa o profeta Ageu naquele momento de crise que o povo passava, mas quando eles voltam para o Senhor, Deus usa o profeta Ageu para dizer: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Por quê? Porque aparecerá o desejado das nações e estará dentro dela. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas Oh Deus. Aleluia. ainda continuo tendo uma palavra para você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não pense que o Senhor te esqueceu. Não pense que o Senhor não está te ouvindo. Deus. Não pense que no meio da tua luta que estás a passar, o Senhor está de costa para ti. Vai chegar a hora da resposta. E no momento da resposta de Deus, você alegrará o teu coração. Glória a Deus. Porque o Senhor vai provar que Ele ama a tua vida. Labacanta, labassúria. Aleluia, Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Ele não esquece, Deus, Ele não esquece, Deus, Ele não esquece, Deus não abandona os seus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Maravilhoso. Deus não nos abandonou. Glórias ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu comentei com os irmãos que o povo brasileiro, e principalmente uma grande parte, vamos dizer 90% dos evangélicos, criou-se uma grande expectativa no dia 2 de outubro, no dia 30 de outubro, e foram tantas profecias aqui, né? Eu até no período eu comentei com alguém dizendo: irmão, quieta, calma, porque se Deus for trabalhar no meio da igreja, Deus não vai usar o bonzinho, não.
Deus não vai usar quem diz que é dele, não. Porque sempre Deus usou o ímpio para levantar contra o justo. Você sabe por quê? Me desculpe, eu tenho que falar a verdade. A igreja brasileira se acomodou. Misericórdia. Não sei. A moça tem 50 anos de crente, moça? 45? Mas você lembra? Muitas vezes as igrejas faziam vigília, amanhecia o dia, o povo não estava preocupado com o trabalho, se tinha leite para tirar, se tinha vaca para alimentar, se tinha porco, se tinha galinha, a maneira está ali, ela sabe muito bem disso. O povo estava preocupado em buscar a Deus, ser batizado com o Espírito Santo, se encher de Deus, se encher de Deus. É verdade. Aí nós no século 21, aí aqueles anciões daquela época vai dizer assim, mas por que o Senhor não batiza no culto de terça-feira, na escola dominical? Por que o Senhor não cura do jeito que fazia antes? O povo se acomodou. Meu Deus. Você sabe qual é o problema? A geração do século 21 não conhece a Deus da maneira que a geração do século 19 e 20 conhecia. Não conhece. Não conhece. Porque a igreja dos... Eita, irmãos, 4 minutos. Porque a igreja, Presidente Médici, inclusive, vai fazer, e vocês todos estão convidados para terça-feira, 52 anos, aqui no campo de Presidente Médici. Mas ela iniciou há 112 anos com batismo com o Espírito Santo, com milagres extraordinários, com milagres que aconteciam a qualquer momento em que um crente menor ou um idoso colocava a mão e orava, Deus curava, Deus batizava, Deus fazia. Glória a Deus. Mas o tempo passou e nós, jovens do século 21, não conhecemos a Deus como aqueles que iniciaram a Assembleia de Deus há 110 anos conhecia. Nós não temos a mesma intimidade que eles tinham. Se você brincar, né? Deu meio-dia, não fez o almoço, deu meio-dia, os filhos não estavam arrumados para a escola, deu à tarde, você não cumpriu o compromisso. Por quê? Tem tantas coisas que nos tiram a atenção de Deus. Verdade. O dia está assim, ó. Se brincar, nem consegue ler um versículo da Bíblia, porque o tempo passa. Vamos parar por aqui? Mas voltamos para Deus. Continua vindo nas demais lições, que Deus tem muita coisa boa para falar nesse conversa. É para nós, irmão. Glória a Deus. Nós. É para nós. Nós precisamos. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu não vou deixar de fazer uma oração aqui para nós encerrar. Eu não sei o que você tem passado nesses dias. E como o teu 2023 iniciou. Não conheço. Se perguntar para o presbítero irmão Milton também, ele não conhece. Mas Deus conhece a tua vida. Deus conhece você. Se na virada de ano você prometeu em se aproximar mais de Deus nesse ano de 2023, esquece que Deus, não esquece que Deus ouviu, viu? E Ele está vendo isso. Se você buscar mais o Senhor te aproximará mais de ti. Aí você vai ver no final de 2023 algo extraordinário aconteceu na tua vida. Quanto mais nos aproximamos do Pai, mais somos abençoados. Glória a Deus. Querido Deus, aqui está a tua igreja. Homens e mulheres, jovens e crianças, comprada
com o teu sangue precioso na cruz do Calvário. Senhor, hoje ainda é o 8º dia de 350 e poucos que temos para frente. E nós precisamos cada dia mais, de cada dia que teremos para frente para nós, neste ano, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor na nossa casa, nós precisamos do Senhor na nossa vida, nós precisamos do Senhor no nosso ministério, nós precisamos do Senhor no nosso trabalho, nós precisamos do Senhor naquilo que nós vamos fazer, nós precisamos do Senhor. Pai, eu te peço nesta noite, se porventura tem aqui alguém nesta noite que está sem projeto para 2023, que está pensando até mesmo em parar e desistir de tudo o que ela está fazendo ou está vivendo nesse momento, Pai, eu te peço, renova a esperança do teu servo, renova a esperança da tua serva, dá graça, Senhor, abre porta para o teu filho, abre, Senhor, caminho para que ele possa ver a glória do Senhor, para que ele possa ver o trabalhar do Senhor, para que ele possa ver o agir do Senhor na vida dele. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu filho amado, eu te peço essas bênçãos sobre os teus filhos, em nome de Jesus Cristo, o teu filho amado, que vive e reina para sempre. Muito obrigado, Senhor, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus em Cristo abençoe os irmãos. Presbítero Milton, muito obrigado. Aleluia. Ouvimos bem o Senhor falar ao nosso coração. Eu creio que cada um vai recordar com seus lares. Aleluia. Alimentado, né? Que o Senhor falou ao nosso coração grandemente. Meus irmãos, nos restam os avisos para nós estar encerrando.